Paz do Senhor, meu amado. Sejam todos bem-vindos a mais uma série de vídeos. E agora nós vamos explorar, segundo a orientação de Deus, nós vamos explorar os personagens da Bíblia. Então nós vamos percorrer a Bíblia e nós vamos assinalar quem eram, o que faziam, de onde vinham, para onde iam, filho de quem, deu origem a quem. Ou seja, nós vamos falar sobre os personagens da Bíblia. Tá? Então nós vamos começar por Gênesis e aí nós vamos seguindo toda a Bíblia, mencionando cada um destes personagens. Ok? Pegue lá o seu caderno, a sua caneta, pegue a Bíblia, porque hoje nós vamos falar dos dois primeiros personagens da Bíblia. Adão foi criado por Deus. E essa passagem, né, toda essa aula nossa, todo esse vídeo nosso, ele está fundamentado no Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Por óbvio, eu vou sintetizar naquilo que for importante em relação aos personagens somente. Adão tem a escrita do seu nome desta forma aqui, como em hebraico é da direita para a esquerda, então Adão, né? Adam, na verdade esse é o M, Adam, e o significado do nome é solo ou terra. Este Adão, ele foi criado do pó da terra. Terra em hebraico é Adamá, daí o nome Adão, Adão, Adamá. Nós falamos Adão com O no final, mas a escrita original é Adão com M, e daí Adamá também como terra. Diz a palavra que ele foi criado do pó da terra. Deus o criou com as suas próprias mãos. E depois de criar a sua forma física, que foi feita à imagem e semelhança de Deus, olha só, meu amado, que coisa maravilhosa. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Depois disso, diz a palavra que ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Portanto, depois de feito pelas próprias mãos do Senhor, ele sopra nas narinas um fôlego, o fôlego da vida. Se você observar, se você for ler na palavra, Deus não criou nenhum outro ser desta forma. Nenhum outro ser foi criado assim. Ele foi criado pela palavra, faça-se. Aqui não. Aqui Deus participou, seja pelas suas mãos diretamente, ou seja, pelo sopro de vida que deu a Adão. A sua companheira, Ava, que nós chamamos Eva, tem como significado do nome doadora de vida. Algumas pessoas falam em mãe de homens, tá? Mas aqui o significado é doadora de vida. Por quê? Porque é do ventre de Eva que vão nascer os primeiros seres, os primeiros homens. Caim, Abel, Sete, enfim, esses os que a Bíblia cita nominalmente. Tá? Então ela é doadora de vida. E ela foi formada de uma costela de Adão. Então foi dado um sono profundo para Adão e dali foi retirado uma costela e desta costela então foi feita Eva. Nós podemos dizer que homem, Adão, né? Eu posso traduzir assim, homem, Adão, e Eva, mulher. Tá? Então, o homem e mulher, eles foram criados desta forma, de uma forma totalmente diferente com a qual Deus criou todos os outros seres vivos. E a partir de Adão e Eva, então, houve nascimento, houve gestação e nascimento. Deus preparou para eles um lugar super especial. Era o chamado Jardim do Éden.
Éden quer dizer planície ou deleite. É um lugar de maravilhas, é um lugar muito agradável, um lugar onde as pessoas poderiam viver em paz, em segurança, com muita alegria. E ele também colocou neste jardim inúmeras árvores, que eram todas árvores propícias para alimentação. Eles poderiam se alimentar de tudo que estivesse ali no Éden. Também havia um rio, e este rio tinha 4 braços. A Bíblia fala o nome desses rios, mas efetivamente nós não sabemos, nós não conhecemos onde fica, qual é a localização do jardim do Éden. Mesmo porque ele ficou proibido depois da queda, depois do pecado que nós chamamos de queda, né? Este local ficou proibido. Existem querubins com espada de fogo proibindo, né, impedindo a entrada de humanos neste jardim. Mas o amado sabe que esta situação já foi remediada por Deus através de seu Filho Jesus. Havia, entretanto, nesta vida maravilhosa, apenas uma ordem, que era uma ordem de restrição. Eles não poderiam tomar da árvore da ciência do bem e do mal. Era a única restrição. Eles poderiam comer do que eles quisessem, menos desta árvore da ciência do bem e do mal. E aí, o amado conhece a história, já sabe o que aconteceu, né? Haviam bênçãos que foram dadas por Deus, né? Então Deus determinou que Adão e Eva dominassem sobre todos os seres vivos, animais, vegetais. Eles poderiam tomar para alimentação, para aquilo que eles quisessem, todos os animais e todos os vegetais. E ele também abençoou-os dizendo, multiplicai, enchei, sujeitai a terra. Então tudo era do homem, tudo era de Adão e Eva. Entretanto, num determinado momento, eles ouviram a voz da serpente, e a voz da serpente dizia que eles eram bobos porque não tomavam da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E aí o que acontece? Eva, primeiro, na presença de Adão, ela primeiro come e depois oferece para Adão, que também come, né? Então eles, sabedores da restrição que Deus lhes tinha dito, que Deus lhes tinha dado, ele acaba por fazer o que não deveria ter feito. Então, este primeiro pecado nós chamamos de queda, e ele resulta numa morte moral, numa morte espiritual, porque quando o homem conhece do bem e do mal, ele está também sujeito a tudo aquilo que vem deste bem e deste mal. Então, como resultado desta queda e como resultado final, né, é óbvio que Adão e Eva, como eu já falei, eles têm alguns filhos, e depois a gente vai falar sobre eles. Nós temos um estudo um pouco mais aprofundado entre Caim e Abel, porque é uma questão de conflito, é uma questão de paralelismo. Então, o que nós vamos fazer? Os personagens que podem ser discutidos num tempo mais curto, nós falaremos aqui nos personagens da Bíblia. E aqueles que demandam um pouquinho mais de estudo, aquilo que evidentemente tem um pouquinho mais de aprofundamento, nós vamos falar sobre os conflitos. E aí a gente faz a comparação de alguns personagens. Então, o amado já tem disponível Caim e Abel. Tá? Não houve maldição quando eles pecaram. Deus não amaldiçoou o homem. Ele não amaldiçoou o homem. Ele apenas puniu no sentido de que Eva, como seria mãe de alguns seres, né, dos homens, dos próximos homens, ela teria dor
tanto no parto quanto tanto na gestação quanto no parto, principalmente no parto. Então, esta era uma marca do pecado original, que a gente chama de pecado original. E para Adão ficou uma punição no sentido de que todo o trabalho dele, toda a produção que antes não havia necessidade de ser, agora deveria ser feita com fadiga, com cansaço e com suor. E a principal das punições seria a expulsão deste paraíso, deste jardim do Éden. Amados, nós vamos ver que a missão de Jesus foi exatamente resgatar desta expulsão, resgatar este primeiro confronto com o pecado. Amém? Bons estudos. Fica com Deus.